Olá, tudo bem com você? Você já provavelmente deve ter ouvido falar da palavra detox. Mas o que é detox? Tantas pessoas falam disso, tantas pessoas comentam, tantas pessoas discutem sobre esse assunto, mas o que você imagina, o que você pensa quando você ouve a palavra detox? De onde vem isso? As pessoas lembram de sucos verdes, sucos coloridos, mas a palavra detox está relacionada a um processo de desintoxicação do nosso organismo. Como vou fazer um detox? Como é que é feito o detox? Porque hoje em dia tem muitas receitas, mas elas funcionam mesmo? Elas trazem o resultado que nós precisamos? Então, baseado nisso, pensando nisso, a New Time Brasil projetou o programa Detox New Time Brasil, composto de 3 produtos que servem para ajudar no desenvolvimento desse processo de limpeza do nosso corpo. Imagine você, a pessoa que come durante 15, 20 anos. Como é que vai estar o organismo dessa pessoa? Como é que vai estar o sangue dessa pessoa? Como é que vai estar o sistema linfático dessa pessoa? Como é que vai estar o fígado dessa pessoa? Como é que vai estar o rim dessa pessoa, tendo todo esse trabalho todos os dias da sua vida, insistentemente de maneira errada? Então, pensando nisso, nós começamos a entender por que tem tantas pessoas doentes. Você acha importante fazer o processo de mudança? Você acha importante fazer o detox? Com certeza é muito importante. Agora, mais do que importante fazer o detox, é saber fazer o detox. É saber o porquê fazer o detox. Em quanto tempo se faz o detox? E para nós entendermos um pouquinho mais, eu queria só que você aprendesse uma coisa. Nós vamos falar neste momento de um assunto relacionado especificamente aos fatores que mais estragam, os fatores que mais intoxicam as pessoas. E são alguns poucos fatores, mas se você entender, você vai fazer o processo de detox da maneira correta e você vai ter todos os resultados. Vejamos. Para que você consiga entender, vamos imaginar uma coisa. Imagina um aquário. Você que tem um aquário em casa, fica fácil. Um aquário com um peixe dentro. E esse peixe nada tranquilamente no aquário. Mas de repente você começa a jogar lixo no aquário. Todos os dias, resto de comida, plástico, papelão. E você vai acumulando lixo nessa água. E essa água vai ficando suja, vai ficando turva. E o peixe tem cada vez mais dificuldade de se locomover dentro desse aquário. Agora raciocina comigo. O aquário é o nosso corpo. O peixe são células do nosso corpo. E a água é o nosso sangue. Ou seja, quanto mais tóxico estiver esse sangue, quanto mais sujo estiver esse sangue, maior problema a nossa célula vai ter. Para ter saúde, para ter disposição e para dar a você um estilo de vida, uma qualidade de vida e dar a você o ânimo, a coragem, a disposição que você precisa. Então, o detox é isso, é fazer essa limpeza, tirar do seu organismo tudo aquilo que está te atrapalhando, para que você tenha uma vida melhor, uma saúde melhor. Com o passar dos anos, com os hábitos alimentares muitas vezes errados, o acúmulo de toxinas e metais pesados e ingredientes que ficam armazenados em nosso organismo, no sangue, no intestino, ele acaba atrapalhando a nossa saúde. Então, por isso, se torna importante fazer o processo detox. O primeiro fator que mais causa problema, que mais intoxica as pessoas, é o fator alimentação. Primeira dica, todas as vezes que você comer alguma coisa, quando você não mastiga bem essa coisa, você já está proporcionando mecanismo de intoxicação para o seu corpo. Então, primeira dica, toda vez que você comer alguma coisa, mastigue bem o que você está comendo. Segunda coisa, quando você comer alguma coisa sólida, evite tomar líquidos por cima disso, porque isso pode causar também processo de intoxicação. Terceira dica, quando você comer frutas, cereais, não coma verdura. Quando você comer verdura, não coma fruta. Fruta doce, você come de manhã. Banana, mamão, manga. Fruta ácida, você come à noite. Porque é mais fácil a digestão. Você vai comer e vai dormir tranquilamente.
Na hora do almoço, você vai comer verduras e legumes, então você não pode comer fruta. Não combina muito bem isso. E isso traz processo de fermentação que vai causar a intoxicação. Então a gente deve evitar essas situações. Ok? Outra coisa importante, quando você comeu proteína que o estômago fechou, que o estômago está preparando para fazer a digestão, os movimentos peristálticos estão acontecendo, se você colocar líquido por cima, o que acontece? Você vai diluir o ácido que vai fazer a digestão, o ácido clorídrico, a pepsina, que vai quebrar as moléculas de proteína, vai transformar em aminoácido, e ela não vai conseguir fazer o processo. E de novo vai causar essa fermentação, de novo vai proporcionar essa intoxicação para o seu organismo. Então são dicas de como você fazer para evitar esse processo de formar a intoxicação. Porque se você vai fazer o processo de desintoxicação ou processo detox, é bom que você não repita depois os erros que você tem cometido até agora. Ok? Então fica assim as dicas de como você fazer para evitar, para que nós não precisemos depois estar fazendo detox todos os dias. Uma outra coisa importante, falando sobre desintoxicação, é o grande consumo de água. Nós precisamos consumir água da melhor qualidade possível para que os nossos rins consigam filtrar todos esses elementos tóxicos que estão sendo colocados muitas vezes de maneira inadequada, principalmente com a alimentação errada. Então, se nós temos que tomar 8 copos de água todos os dias, nós precisamos marcar isso. Pergunto para você, quantos copos de água você já tomou hoje? Então, se você parar para pensar que eu preciso de 8 copos todos os dias, e você pensar que tomou 2, nenhum, 3, você começa a ter problemas porque o seu organismo não tem como lavar isso, como limpar essas toxinas, como jogar isso para fora. Então é importante você começar a mudar algumas atitudes. E esta da tomar água é uma atitude muito importante. Para falar de obesidade, vamos primeiro decidir o que é obesidade. Obesidade, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é uma doença. E como é que eu sei que eu estou doente? Quando esta pessoa está com 20 quilos acima do peso. Ela está com obesidade. Então, se você tem 1,80 m e está pesando 100 quilos, você tem 20 quilos acima do peso. Você está obeso. Você precisa se tratar, você precisa se cuidar. Ah, eu estou 5 quilos acima do peso. Então, você não é obeso. Você tem um excesso de peso. É diferente. Ok? No próximo bloco, nós vamos falar sobre as causas da obesidade. Mas eu quero fechar aqui falando assim, o que tem feito você ganhar peso? Quais são as suas atitudes alimentares que fazem você ganhar peso? Pense nisso. Muito bem, neste bloco nós vamos falar sobre as causas da obesidade. O que faz as pessoas engordarem? O que faz as pessoas ganharem peso? Um dos principais fatores, é óbvio, é lógico, você já deve saber, comer demais. Todos nós temos uma necessidade calórica diária. Se eu trabalho no pesado, eu preciso de mais caloria. Se eu trabalho no administrativo, eu preciso de menos caloria. Se eu sou homem, eu preciso de uma quantidade de caloria. Se eu sou mulher, eu preciso de outra. Então, cada pessoa tem a sua quantidade de caloria necessária para o seu dia a dia. Pergunta-se, qual a sua necessidade de caloria? Você já sabe? Primeira coisa que você tem que fazer, descobrir qual a sua quantidade de caloria necessária todos os dias, para você conseguir manter. Agora, o que causa obesidade? Quais os fatores que faz a pessoa engordar? Vamos enumerar? Primeiro, então, nós falamos, comer em excesso. Se a minha necessidade é de 4 colheres de arroz, 2 de feijão, 200 gramas de carne magra, de preferência, né? Ou de um frango, ou de peixe, frutas, verduras, legumes, e eu estou comendo 20 colheres de arroz, 10 colheres de feijão, 5 bifes, obviamente eu vou ganhar peso, porque aquilo vai ser armazenado. Como é que está o seu peso? Tenho certeza que você já está preocupado com o seu peso. Se você já está preocupado, então vamos fazer o seguinte. Quais são as causas do aumento de peso na população hoje em dia? São milhões de pessoas obesas no mundo. São milhões de pessoas com excesso de peso. Por que será que tem tanta gente assim com excesso de peso? Ainda falando sobre a importância da água, muitas pessoas têm substituído
a poderosa água desintoxicante por um refrigerante. Os refrigerantes, além de não substituir a água, ainda são causadores de uma série de problemas. Primeiro problema do refrigerante, ele engorda. A grande quantidade de calorias no refrigerante, proveniente da grande quantidade de açúcar contido no refrigerante, é responsável pelo grande problema causado, aumentando assim o peso e causando obesidade nas pessoas. Um outro sério problema do refrigerante é a acidez interna que ele produz. Por ser muito ácido, ele causa uma acidez interna, acaba com a flora intestinal das pessoas e elas começam a ter problemas intestinais, não conseguem reter os alimentos. E pior, a grande quantidade de açúcar, agora para ser absorvida, para ser, vamos dizer assim, metabolizado no nosso organismo, ela assimila uma grande quantidade de um monte de nutrientes. Imagine que você adora um caldo de cana, né? A maioria das pessoas já conhecem, e no Brasil é muito comum, o caldo de cana. Algumas pessoas chamam de garapa. Mas o caldo de cana é uma coisa muito gostosa. As pessoas tomam com limão, tomam com abacaxi, tomam com um monte de coisa. Outro dia eu tomei com gengibre, muito legal, muito gostoso. Mas as pessoas, quando tomam um caldo de cana, ela coloca o caldo de cana na boca e toma o caldo de cana. No copo de caldo de cana tem sacarose, açúcar, porque o açúcar é proveniente do caldo de cana. Mas junto com o açúcar tem fósforo, cálcio, magnésio, enxofre, zinco, uma série de elementos químicos, uma série de minerais, porque para fazer o aproveitamento daquilo, o desdobramento daquilo lá dentro do seu organismo, vou procurar aqui usar uma linguagem bem simples para você entender, ele precisa de todos os minerais. Então imagina assim, você tomou o copo de caldo de cana, chegou lá no seu organismo, e aí o pessoal da produção do seu organismo está lá e vê o caldo de cana chegando. E quando eles veem o caldo de cana, eles veem primeiro a sacarose, o açúcar dele. E eles falam assim, opa, chegou açúcar aqui dentro. Então, por favor, prepare fósforo, cálcio, magnésio, enxofre, zinco. Mas isso já veio com ele. Então, eles pegam e fazem o seu trabalho. Ok? Vamos pegar só um elemento para você ter uma ideia. Para fazer aproveitamento do açúcar, do caldo de cana, precisa de cálcio, Ca positivo. Então, quando o caldo de cana chega, tem o açúcar e tem o cálcio. Então, se faz o processo. Agora, façamos o seguinte. Pega o caldo de cana e transforma em açúcar. Como é que a gente faz para transformar caldo de cana em açúcar? Outro dia, um rapaz amigo meu falou, é fácil, é só você colocar soda cáustica e tirar os minerais. Ele foi simples e objetivo. Tira os minerais e coloca soda cáustica. E ele fica branquinho, fininho, e você pode guardar por 10 anos que ele não estraga. Olha que legal. E aí você pega o açúcar e come o açúcar. De qualquer forma, balas, doces, sorvete, refrigerantes, não importa. Mas como nós estamos falando do refrigerante, a pessoa tomou o refrigerante, comeu o açúcar. Quando chega lá dentro, o organismo fala assim, nossa, chegou açúcar. E aí alguém pergunta, cadê o cálcio para poder fazer o processo? E aí eles dizem, não veio. Então, te vira, vai procurar onde está o cálcio. E eles tiram de onde? Dos seus ossos e dos seus dentes. Porque ele precisa. E isso ele faz com cálcio, com fósforo, com todos os elementos essenciais para a sua saúde. Por isso, toda vez que você coloca açúcar para dentro, ele está roubando os seus minerais, roubando os seus nutrientes e trazendo sérias consequências para o organismo. Então, evite açúcar. Açúcar faz mal para a saúde. A água, sim, deve ser utilizada no lugar daquele refrigerante. Ok? Um outro assunto que tem preocupado a muitas pessoas é o grande problema da obesidade. Como é que está o seu peso? Muitas pessoas não sabem avaliar como está o seu peso. Vamos usar aqui uma técnica simples, objetiva. O ideal seria fazer o seu índice de massa corpórea, o seu IMC. Mas, para não perdermos tempo, vamos ser práticos. Como é que eu sei se o meu peso está normal, ou se está abaixo, ou se está acima? É simples. Você faz assim, você pega a sua altura. Quanto você tem de altura? Eu tenho 1,55 m. Então, a regra diz, basicamente assim, se você é homem, tem 1,55 m, você pode pesar até 55 quilos. Se você é mulher, tem 1,55 m,
O ideal seria você pesar 50 quilos. Ah, mas eu tenho 1,80 m. Ah, você tem 1,80 m. Então 1,80 m, se você for homem, 80 quilos. Se for mulher, 75 quilos. Todas as pessoas que têm excesso de peso, na grande maioria delas, quando pequenas, foram treinadas para serem gordinhas. Algumas pessoas acham engraçado isso. Como é que se treina alguém para ser gordinho? É assim, quando nós nascemos com uma quantidade de células adiposas no corpo. O que é uma célula adiposa, professor? Célula adiposa é onde o organismo acumula a gordura no corpo. As células adiposas ficam no corpo, distribuídas, e quando tem caloria, quando tem gordura para ser armazenado, é colocado ali dentro. Não fica solto. E quando é armazenado ali dentro, fechou todas as cápsulas, não tem mais célula, então não tem como armazenar, tem que eliminar. Mas acontece uma coisa interessante, quando as crianças são pequenas, a mãe quer alimentar demais. Então, na idade infantil, de 1 a 4, 5 anos, é o momento em que o organismo está produzindo essas células. Ou seja, se eu alimentar demais o meu filho, o que vai acontecer? Ele vai aumentar a quantidade de células adiposas. E essa quantidade de células adiposas aumentadas vai proporcionar a ele condição, no futuro, de armazenar mais gordura, de ser gordinho. Então, nós estamos treinando essa criança para ser um obeso. Por outro lado, se a criança não tem célula adiposa, ela não treinou o organismo para aumentar a sua quantidade de célula adiposa, quando chegar lá na frente, ela vai comer, e ela não vai conseguir armazenar, porque ela não tem onde guardar. E é mais ou menos assim. Imagina que você tem R$100 para guardar na sua casa. Não preciso nem guardar ou comprar no cofre, eu coloco na minha carteira. Né? Mas se você tem R$5.000, não cabe na minha carteira, vou ter que colocar lá na minha gaveta. Mas se você tem R$5 milhões, aí não cabe na minha carteira, não cabe na minha gaveta, talvez caiba debaixo do meu colchão. Mas se você tem R$100 milhões, você vai ter que arrumar um cofre. É perigoso deixar por aí, não é verdade? Então, você pensando nisso, imagina as suas células adiposas. Se eu tenho poucas células adiposas, eu acumulo pouca gordura. Se eu tenho muitas células adiposas, eu tenho capacidade de ser obeso. Então, por isso as pessoas comem, não engorda. E outras pessoas comem nada e engorda, porque ela tem onde guardar essa gordura. Então, é importante você saber disso. Principalmente se você tem filhos pequenos. Não force a criança a comer, dê a ela só o que ela precisa todos os dias. Tem um ditado que diz assim, eu só como para viver, eu não vivo para comer. Então é bom a gente armazenar no nosso organismo apenas o que nós precisamos. Não force a criança a comer. Ok? Importante sabermos disso. Se você parar para pensar e raciocinar, você vai descobrir que a história do mundo levou o ser humano a ganhar peso. Vamos pensar aqui na história do Brasil. Quando colonos portugueses chegaram no Brasil e começaram a populacionar o país, os senhores de engenho, que tinham condições financeiras, compravam comida refinada que vinha da Europa. Arroz, trigo, açúcar. E os senhores de engenho comiam essas comidas refinadas, que engordam. Quando você olha para a imagem de um senhor de engenho, você vê um homem com a barba grande, um chapéu na cabeça e com uma barriga grande, com uma bota nos pés. Mas quando você lembra da imagem da escrava Isaura, você vê a imagem, a silhueta de uma mulher magra. Por que será? Outra curiosidade interessante, quando você lembra do personagem da tia Anastácia, que era a cozinheira do senhor de engenho, você vê também uma pessoa com excesso de peso, porque ela também comia comida produzida para o senhor de engenho. Mas quando você olha de novo para os escravos da fazenda, você vê de novo os escravos magros. Sabe por quê? Porque o senhor de engenho comia comida refinada. Os escravos comiam comidas integrais. Aquilo que eles achavam que era de comida para animal, mas que eram inteiros, que eram completos. Então você começa a perceber que isso é muito interessante.
E com o passar do tempo, isso foi piorando. Porque as pessoas, no século XVI, século XVIII, você quando via uma tela pintada de alguém, geralmente as mulheres eram pintadas, desenhadas, você via lá pessoas com excesso de peso, aquelas mulheres gordas, pintadas. Mas por que as mulheres gordas ficavam pintadas? Porque as mulheres gordas eram a parte da sociedade que tinha dinheiro, que comprava produtos refinados, que engordam. Você não via pessoas magras nas fotos. Olha que interessante. E isso foi passando, o tempo foi passando. E quando chegou lá na frente, uma modelo francesa chegou na mídia mundial e disse assim, ser gorda não é mais chique, ser gorda não é mais legal, o legal agora é ser magra. E aí as mulheres entraram em pânico. As mulheres tiveram um sério problema. E passado um pouco mais de tempo, uma mulher chamada Madonna chega na televisão mundial e fala assim, não basta ser magra, tem que também ter curvas, tem que ter músculos. E as mulheres entraram em parafuso. Mas como ter curvas, como ter músculo, comendo só coisa que engorda? Alimentos refinados, gordurados, frituras, balas, doces, sorvetes, refrigerantes, estão cada dia mais inundando a vida das pessoas no mundo. E elas estão sofrendo as consequências em forma de problemas sérios de saúde, como obesidade. Um exemplo simples para você entender mais ou menos o que é uma toxina, é uma pessoa que fuma. Você esfrega a pele da pessoa que fuma e você consegue sentir o cheiro de cigarro, porque todas essas toxinas do cigarro estão impregnadas no tecido conjuntivo dessas pessoas. Quando a pessoa come errado, essas toxinas vão se armazenando no organismo da pessoa e elas também vão se infiltrando nas células. Quando a pessoa está comendo, como nós falamos, o organismo está digerindo. Quando a pessoa está sem comer, o organismo está se desintoxicando, está tirando de lá e jogando no sangue, através da urina, das fezes, do suor, para eliminar isso. Só que hoje em dia, as pessoas não param para deixar de comer, não fazem um jejum mais como se fazia antigamente. Não se toma mais óleo de rícero como antigamente, para poder fazer a limpeza. E isso vai se acumulando. Por que as pessoas se intoxicam? Nós falamos agora há pouco que o aquário pode estar sendo sujo, constantemente pessoas jogando lixo nessa água. Mas o que nós podemos fazer para que nós tenhamos no nosso corpo, essas toxinas armazenadas no nosso corpo? Um dos maiores fatores, um dos piores fatores que nós temos é a alimentação errada. Imagina só, as pessoas levantam de manhã cedo e começam a se alimentar de maneira errada. Nos Estados Unidos tem um ditado que diz assim, de manhã coma sozinho, na hora do almoço reparte com seu vizinho e à noite dê para o seu inimigo. O brasileiro faz o contrário. O brasileiro come nada cedo, errado no almoço e à noite ele come tudo que ele não conseguiu comer durante o dia. E pior, come o alimento errado, de maneira errada e na hora errada. De manhã cedo é muito comum os pães brancos, que são feitos de amido e bromato de potássio, margarinas, que são alimentos impróprios para o nosso organismo, café, que é uma substância que não tem nutriente, só tem cafeína, que estimula o sistema nervoso central a trabalhar sem ter aquela energia, o leite, que muitas vezes é leite animal, leite de vaca, que não é o ideal para o nosso organismo, e na hora do almoço, ele já está com fome, começa a comer então os alimentos refinados que geralmente se oferece, arroz branco, macarrão branco, muitas carnes, muitas gorduras, muitas frituras. E à noite, quando ele chega em casa, aí sim, ele não comeu nada cedo, comeu errado no almoço, e agora ele senta e ele tem tempo para comer toda aquela comida mais uma vez errada. Então imagine você, como é que um organismo vai conseguir, baseado em todo esse processo de erros cometidos um em cima do outro, ter condição? Primeira coisa importante que nós devemos saber. O nosso aparelho digestório tem duas funções. Primeira função, digerir e aproveitar aquilo que você come todos os dias. Segunda função, desintoxicar o corpo, jogar fora as toxinas.